Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes, dando continuidade aos vídeos que nós prometemos. Nós hoje vamos falar sobre um tema que está muito em voga já há algum tempo, que é sobre a vida fora da Terra. Vamos comentar uma série de coisas que nós sabemos, não fizemos roteiro, é de improviso que nós estamos gravando isso, e vamos falar a seguinte situação. No vídeo anterior nós falamos de Jesus, que ele é o espírito mais elevado que pisou esse planeta, que ele deixou ensinamentos, exemplos, etc. Onde ele aprendeu isso tudo? Ele é um espírito como nós. Ele tem mais tempo de vida, mais tempo de aprendizado, e por isso é o governador do planeta Terra. Mas o que ele vem ensinar aqui, ele aprendeu aonde? Não foi vivendo em outros planetas? Porque ele foi criado igual a nós. Não tem essa história de filho de Deus, de escolhido de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então, simplesmente ele é um espírito de maior evolução que chegou ao ápice do desenvolvimento e que, por isso, é o responsável pela estruturação do nosso sistema solar e é o governador do planeta Terra. O aprendizado que ele ensinou aqui é resultante do aprendizado que ele teve nas suas existências anteriores. Muita gente vai achar que não. Deus cria todos os espíritos exatamente iguais. Na verdade, não é espírito, é a mônada espiritual, é o princípio inteligente que atravessa todos os reinos da natureza, aqui na Terra, mineral, vegetal, animal, hominal. Do hominal vai para o angelical. Na transição do reino animal para o reino hominal, o princípio inteligente passa a ser chamado de espírito, porque ele já tem uma consciência maior de si mesmo, já tem um uso mais desenvolvido da razão, já tem uma ponta maior de intelectualidade, conhecimento sobre si mesmo e sobre a natureza, coisa que os outros animais inferiores não possuem. Tá? Os animais constroem algumas espécies constroem habitações para eles e tal, mas não passa disso. Nenhum animal construiu um celular, um robô, um foguete, um óculos, um microfone, um fone de ouvido. Nenhum animal fez isso, só o ser humano. E para a gente falar também de vida fora da Terra, nós temos que ir lá na Gênesis, capítulo 6, onde Galileu deixou uma mensagem extensa através da lavra de Flammarion. Quando a Terra começou a existir, quando ela se separou do Sol, que aí tem uma outra questão também. Existem diversas teorias sobre a formação dos mundos e a apresentada por Galileu na mensagem, que está na Gênesis, é bem coerente, que era uma esfera gigantesca, uma rotação muito acelerada pela ação da força centrífuga e centrípeta. O material que estava no equador dessa esfera gigantesca foi ejetado na forma de plasma e os planetas e essas bolas de plasma foram ejetadas
e formaram os planetas, os satélites, etc., que existem no nosso sistema solar. Bolas de plasma. Então aqui já quebra um pouquinho essa questão de teoria de Terra plana, que é uma coisa absurda, que nós vamos falar sobre isso em outro vídeo. Quando a Terra começou a existir, já existiam outros mundos, com seres vivos. Ah, João, como é que você pode provar isso? Eu não posso provar nada. E nem estou preocupado em provar nada. A nossa preocupação é que existem incontáveis mundos no universo. O universo é infinito, conforme ensinamento dos espíritos. Existem várias coisas infinitas. O universo, o poder de Deus, o amor de Deus e a ignorância humana. São as 4 coisas infinitas que existem. Em outros pontos do espaço já existia vida. Para que Deus vai criar um sistema solar? Para que ele vai criar um mundo? Para que ele vai permitir que os engenheiros siderais construam um número que nós não temos como contar de sóis de galáxias, nebulosas, planetas, estrelas, isso e aquilo, para ficar rodopiando à toa no espaço, quando a fração desse conteúdo material que nós vemos aqui da Terra é mínima. O nosso alcance é limitado. E só a Terra existe vida, e a vida que existe na Terra é a base biológica de vida do universo. Isso é a teoria do geocentrismo, que a Terra é o centro de tudo, que foi mudado o nome, agora o ser humano da Terra é a base da vida no cosmos. Aonde está escrito isso? Alguém já foi ver em outro lugar se nós somos o padrão de vida aqui? Qual é o tempo de existência da vida humana aqui no planeta? Então são coisas que não fazem sentido quando a gente vai para o passado. Teoria dos antigos astronautas. Na pré-história, aqueles homens primitivos que mal sabiam manejar o fogo para cozer a carne, desenharam seres humanos trajando roupa de astronauta, capacete. Naqueles tempos não existia ficção científica. De onde eles tiraram aquela ideia? Eles desenhavam naves emitindo fachos de luzes. Não existia ficção científica naquela época. Da onde indivíduos que viveram em localidades distantes, que não tinham contato um com o outro, em continentes diferentes, desenharam o mesmo tipo de coisa. Eles reproduziam aquilo que eles viam no seu dia a dia. Como é que se explica a construção da pirâmide, das 3 pirâmides, mas no caso a de Quéops, lá no Egito, e da Esfinge? Que era um bando de pastores que tinha ali, criavam ovelhas. Como é que eles iam fazer um cálculo matemático de construir uma pirâmide que divide o planeta Terra quase que ao meio? Que as suas medidas apontam a distância da Terra para o Sol, da Terra para a Lua, os ângulos cardeais ali são corretos com desvio mínimo. Ela divide a Terra em maior quantidade de terras do que de água. Da onde esse bando de pastores, do nada, tirou essa ideia e como é que eles construíram as pirâmides? Se hoje nós não temos condição, se pegar 1 milhão de homens e botar ali trabalhando, não vão construir uma pirâmide igual aquela, com as mesmas medidas que a de Quéops. E isso foi feito. A pirâmide tem 5.000 anos? Não sei.
Não sei. A esfinge tem 5.000 anos? Não sei. O que nós sabemos é que a esfinge egípcia ela tem marcas verticais causadas por desgaste provocado por chuvas torrenciais, porque ali nós vamos recordar que há milênios atrás era uma floresta tropical, não era um deserto. Ali era uma floresta tropical. Existe água subterrânea que antes estava na superfície. E no livro Mensagens do Astral, Ramatiz, ele diz que aquela esfinge foi uma construção atlante, que existem várias salas ali dentro, mas que em uma delas existe um livro de metal com gravações do idioma atlante, contando a história daquele povo. Não foram os faraós que mandaram construir as pirâmides mais antigas e nem a esfinge. Eles chegaram ali, encontraram aquilo ali e o povo ignorante, analfabeto, que não sabia nada, que estava preocupado em comer e dormir. Alguém chegou, ó, quem mandou construir isso aí foi o faraó tal, e aquela história foi passando de geração para geração. Pronto, acabou. Que as pirâmides são tumbas de múmia. Nunca foi encontrada nenhuma múmia dentro de uma pirâmide. Nunca foi encontrada uma múmia de um faraó egípcio dentro de uma pirâmide. Então já cai por terra a ideia que eram locais sagrados para o enterro dos faraós e tal. Nunca foi encontrado. Essas construções ciclópicas que povos primitivos realizaram eram impossíveis de ser feitas sem um idioma compreendido por todo mundo, sem conhecimento astronômico, porque todas essas construções estão ligadas a uma base astronômica, sem conhecimento matemático, sem conhecimento arquitetônico, sem o uso de cimento. Uma pedra encaixa perfeitamente na outra, como se tivesse sido cortada a laser, e por aí vai. Mas nós estamos falando de coisas que aconteceram na pré-história do nosso planeta. E não estamos preocupados aqui em mostrar fotinha, nem figurinha de nada, que vão dizer que é fake, que é isso e aquilo. Nós estamos fazendo comentários sobre aquilo que nós sabemos, que está escrito em livros, e que até hoje nenhum cientista conseguiu desmentir essas situações. No deserto de Gobi existe uma pegada de um calçado que esmaga um trilobite. O trilobite está extinto há milhões de anos. E segundo a ciência oficial, o homem não tem milhões de anos de idade. E por aí vai. São muitas situações. Olha, em 1969, durante o voo à Lua, a Apollo 11 ela foi seguida por 3 objetos luminosos misteriosos. E em um determinado momento, eles cortaram a transmissão oficial e usaram só o canal médico, que foi captado essa conversa por pessoas que estavam ouvindo a comunicação na Austrália, radioamadores, e eles falando lá, de Papai Noel está aqui e tal. Era um código usado para objetos voadores não identificados. Papai Noel está nos acompanhando. Não existe Papai Noel. E esse código era usado para objetos voadores não identificados.
era o código ainda da época da Segunda Guerra Mundial. Para não dizer que está sendo seguido por uma nave extraterrestre, é Papai Noel. Tem um objeto seguindo, tem isso, tem aquilo. Existem fotos, inclusive, disso que eu estou falando. Existe foto tirada por uma sonda da NASA de uma nave gigantesca em forma de charuto em um dos anéis de Saturno. Existe foto de pirâmides em alguns asteroides. Existe a foto de uma torre em uma das luas de Marte. Em Marte, há muitos anos atrás, nós vimos a foto daquele rosto marciano, que depois mostraram uma foto completamente distorcida. Tudo bem, pode ter sido um jogo de luz e sombra, como disse o responsável pela NASA na época, o diretor da NASA na época. Mas tem um pequeno detalhe. Aquele rosto está no lugar conhecido, denominado pelos pesquisadores aqui na Terra de cidade Inca. É uma cidade que tem semelhança com as construções incas. Tem uma pirâmide de 5 lados, que não é uma construção natural. Tem construções de casas, ruas, linha reta. A natureza não constrói nada em linha reta, em círculos. Existem linhas retas ali. E a natureza, a construção dela, Fibonacci, para quem não sabe. Nenhuma sonda da NASA foi enviada ali para aquele lugar, chamado Sidônia. Eles mandam os rovers para dentro de uma cratera e fica limitado ali, andando ali naquela cratera. Mas e o que tem fora da cratera? Só a cratera tem coisas interessantes? Já foi tanto divulgado aí pela internet que está no próprio site da NASA. Não foi um fulano qualquer. A gente tem que pesquisar ali, foto por foto, do site da NASA, de vegetais em Marte, de água em Marte, de casas, construções em Marte, inclusive uma próximo do vulcão que tem lá no Polo Norte marciano. Tem fotos de cidades. Ah, mas isso é teoria da conspiração? Não estamos querendo convencer a ninguém. Estamos passando informações que existem, mas que são pouco divulgadas. Existe o caso lá no Iraque atual, onde aqueles Anunnaki chegaram aqui há 450 mil anos atrás e deram origem a um tipo humano que não existia na época. Porque a outra questão importante é a teoria de Darwin sobre a evolução humana e tal, aquela história que de um tronco ramificou um para o macaco e o outro para o ser humano. Todo mundo aceita isso, mas o elo perdido nunca foi encontrado, ele continua perdido. E ninguém questiona. De repente apareceu a raça humana na Terra. Um biótipo em um lugar, outro em outro lugar. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, muitas moradas na casa do Pai, está dito lá que a forma é sempre a humana, mas que varia, é mais material ou menos material o corpo de acordo com as condições do mundo aonde esse corpo é gerado, mas que a forma é humana, ou vamos colocar humanoide.
E, sendo assim, essa forma humana ou humanoide, basta ver os relatos de pessoas que foram hipnotizadas por profissionais sérios que contam que elas foram abduzidas ou que tiveram contatos com seres de outros mundos. É sempre o formato humanoide que é descrito. Ele tem uma cabeça maior do que a nossa, mas é o formato humanoide, cabeça, tronco e membros, com um corpo muito parecido com o ser humano. Uns são mais magros, outros são mais gordos, uns são mais altos, outros são mais baixos do que nós, mas no formato humano, humanoide. O que mostra que existe uma lei geral no universo dirigindo como é o biótipo ideal para a encarnação do espírito, o ser inteligente do universo. Existe se em todo lugar do universo a forma é humana ou humanoide, existe uma lei geral regulando isso. Não é assim por estalo e não é por causa de Big Bang nenhum, que isso é uma coisa bastante contestável também. Porque o Big Bang está baseado no acaso e Deus não trabalha com acaso. Ele cria a lei e essa lei direciona os acontecimentos. Aqui na Terra chove, a chuva cai de cima para baixo, não cai de baixo para cima. Você sobe sempre para cima, nunca sobe para baixo. Você desce sempre para baixo, nunca para cima. Existe uma lei direcionando tudo isso. Como existe também uma lei direcionando a formação dos planetas, a maioria deles tem uma forma esférica ou arredondada, não é uma esfera perfeita. A própria Terra, se tirar toda a água dela, vai ver que é uma maçaroca, mas que com a água nivela a superfície e ela fica arredondada. Não é plana. Não é plana. Então existe lei direcionando tudo isso e é impossível que todas essas leis que direcionam acontecimentos tão importantes sejam obra do acaso, de uma expansão hipotética que aconteceu há 14 milhões de anos atrás, que ninguém viu, que ninguém sabe, que está fundamentada em coisas que podem estar sendo mal interpretadas. Que aqui agora, nesse ponto, eu tenho que falar o seguinte: nós sabemos que 200 cientistas alemães foram capturados durante a Segunda Guerra, foram para os Estados Unidos, e outro tanto foi para a União Soviética. A NASA é a maior agência espacial do mundo. Quem está vendo agora todos esses problemas que nós estamos passando, todas essas situações, a influência do Deep State, do Estado profundo em tudo, a NASA não é um órgão confiável. Ela não repassa para nós o que ela realmente descobre. Existem construções na Lua e estão no site da própria NASA, mas ela não divulga aquilo, você tem que ir lá pesquisar. Existem cidades fotografadas em Vênus, onde a própria NASA diz que não existe vida, que é impossível haver vida lá. Lógico que a vida que existe lá, mesmo tendo a forma humanoide, mas vai ter uma constituição interna diferente da nossa. Em todos os mundos existem habitantes biológicos, seja mais elevado ou menos elevado, em todos eles existe. Isso é o que a doutrina espírita passa, e a gente, daqui mais alguns anos, quando essas descobertas obrigatoriamente forem mostradas para a população, muita gente vai botar a mão na cabeça: meu Deus, como eu fui enganado, eu acreditava que era assim, assim, assim. Não é, não é. Eles não querem passar nenhuma
informação que dê esperança, que você... Eles vão dizer que tem um micróbio mortal lá no planeta, que se o ser humano for para lá ele vai morrer e tal. Eles não vão passar nenhuma mensagem de esperança para ninguém. O que é descoberto em outros lugares, eles estudam como é que eles podem usar aquilo ali em benefício próprio. O acidente de Roswell, 2 naves que caíram ali, as naves foram recuperadas pelo exército americano e depois falaram que foi a queda de um balão meteorológico. E eles usaram engenharia reversa. Eles começaram a desconstruir a nave, desmontar a nave, para ver como é que funcionava. E está lá há 60, 70 anos, até hoje a gente não sabe como é que a nave funciona, para ver como está avançada essa tecnologia. Então, falar que só existe vida na Terra, que não existe vida em outros lugares, é muito vago, quando a própria codificação espírita tem mensagens de Mozart, que é um espírito que veio de Júpiter para cá para exercer uma missão. Palissy, um espírito que veio de Júpiter para cá. Platão, ele veio de Netuno para cá exercer uma missão. Então, todos esses mundos são habitados. No livro Mensagens do Grande Coração, existe uma mensagem de um espírito chamado Ramod. Ele é um espírito marciano que está há anos trabalhando aqui na Terra com outras equipes espirituais para conscientizar o ser humano sobre essa realidade da vida em todos os recantos do universo. Então, meus amigos, nós ainda vamos falar mais sobre esse assunto, não vai ficar só nesse tanto, mas eu agradeço a atenção de vocês, peço que vocês deem o seu like, que vocês compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês ativem o sininho de notificações, que toda segunda, quarta e sexta, às 20h15 da noite, um vídeo novo é disponibilizado aqui nesta plataforma. Nós estamos buscando outras plataformas também para disponibilizar os nossos vídeos sem a censura imposta aqui. E aqui também nós deixamos o link do nosso canal Ano Luz no Telegram, onde nós colocamos todos esses vídeos nossos e mais informações que não podem ser veiculadas aqui, que são proibidas. Então, se você quiser fazer parte do nosso canal Ano Luz lá no Telegram, muito bem-vindo. O link está aqui na descrição também desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus.